Olá, seja bem-vindo você que acompanha o perfil do projeto Registros Legislativos. Vamos falar um pouco sobre a União dos Palmares? Eu me chamo Bruno Monteiro e convido você a participar conosco desse breve bate-papo. Pois bem, o município de União dos Palmares comemora os seus 190 anos. O dia 13 de outubro de 1831 foi o dia em que foi publicado o decreto que emancipou a Vila da Imperatriz da Vila de Atalaia. Na verdade, criou a Vila da Imperatriz, desmembrando-a da Vila de Atalaia. Embora o município comemore seus 190 anos, é importante destacar que a instalação efetiva do município apenas se deu em 21 de fevereiro de 1833, ou seja, cerca de 1 ano e 4 meses após a emancipação política. Nesse período, a vila esteve sobre a administração ainda da Vila de Atalaia. A necessidade da Vila da Imperatriz, segundo pesquisa realizada pela Genisete Lucena, a qual inclusive foi de onde eu extraí a data da instalação da Vila de Imperatriz, a Genisete, segundo a sua pesquisa, ela menciona que a necessidade da instalação dessa vila se deu em razão da urgente necessidade da instalação de autoridades judiciárias no local, em razão do elevado número de violências e crimes que aconteciam no local. Essa instalação, curiosamente, se deu inclusive antes da freguesia, que era um dos pontos iniciais da formação das vilas. Como todos sabem, o Estado brasileiro tinha como religião oficial a religião católica. E a religião católica, a administração da Igreja Católica muitas vezes se confunde com a administração civil. Exemplos clássicos dessa confusão são a criação de freguesias ou dioceses por leis estatais. Um exemplo clássico é a própria freguesia de Santa Maria Madalena, que foi criado por meio da resolução, deixa eu aqui olhar aqui um momento, da resolução número 8, de 10 de abril de 1835, que criou a freguesia de Santa Maria Madalena. As vilas, para serem criadas, vindas dos povoados, elas necessitavam basicamente que fosse comprovado a capacidade dos moradores administrarem e manterem aquele local, essencialmente a igreja, a Câmara Municipal, o Pelourinho, que era onde se eram aplicadas as penas dos impostos pelos juízes. Juízes esses que muitas vezes sequer eram formados em direito, eram juízes eleitos pela própria população e que aplicavam os costumes locais, em sua maioria. Eram chamados juízes ordinários, que os diferenciavam dos juízes de fora, que viriam posteriormente apenas a atuarem no estado de Alagoas, né? Que não era nem estado, era província das Alagoas. Nesse ponto eu acho importante esclarecer até uma confusão bastante comum quando se pesquisa esses documentos históricos, são as diferenças entre os termos freguesia, paróquia, distrito, vila, povoação ou povoados e comarca, né? A paróquia e a freguesia são divisões de cunho religioso. Já os povoados, distritos, vilas e as cidades são divisões ou classificações de cunho estatal, de cunho civil. E a comarca ou termo são divisões de cunho judiciário, ou seja, uma comarca é formada por diversos termos, o qual um deles é escolhido como sede.
Já o município, naquele período, era formado por povoados em que um deles era escolhido como sede, o qual, em regra, tinha o nome de vila. Ou seja, o município se confundia com a vila, mas não necessariamente a vila era a formação do município. Ou seja, a vila da Imperatriz tinha diversos povoados, porém, por ser o, entre aspas, principal, era escolhido como sede e dava nome ao local. É por essa razão, que aí vai ao tema da nossa conversa, que é sobre os períodos em que o município de União dos Palmares poderia ser considerado como suprimido nesses 190 anos. Porque o que aconteceu? Em 1875, uma resolução provincial, a resolução número 681, e mais uma vez eu me socorro da pesquisa da Genisete Sarmento, Genisete Luzena Sarmento, que se encontra neste livro. A resolução 681, de 24 de abril de 1875, ela transfere não só a sede da vila, mas também a sede da freguesia para a povoação de Laje do Canhoto, e eleva a povoação de Laje do Canhoto à condição de vila de São José da Laje. Isso quer dizer, basicamente, que o município, que a vila da Imperatriz foi extinta? Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque quando ocorria a mudança da sede, era comum que aquele município previamente criado, ele apenas mudasse de nome. Ou seja, o município de Imperatriz, a povoação não deixou de existir, apenas a administração que se encontrava lá no local foi deslocada para a povoação de São José da Laje, o qual passou a ser a sede do município. Levando para um exemplo prático hoje, suponhamos se existisse essa forma de mudança legislativa, seria basicamente se um dos distritos de União dos Palmares atualmente, o distrito de Rocha Cavalcante, passasse a ser a sede do município, com a administração municipal lá no local, e ele passaria o município a ter o nome de Rocha Cavalcante. Seria basicamente essa situação que ocorreria. A questão territorial em si não mudaria, seria a mesma. Porém, haveria essa mudança do local e na época ocorria a mudança do nome. Essa mudança, ela foi imediatamente, digamos assim, pouco mais de um ano após, ela foi revogada. A resolução 733, ela revogou essa mudança da sede de Imperatriz para o povoado de São José da Laje, que viria a ser o povoado, que viria a ser a vila, e foi revogada. Porém, 4 dias após, em 7 de julho de 1876, novamente uma resolução, a 737, ela elevou a povoação de São José da Laje à condição de vila, de sede do município, e consequentemente mudou o nome para a vila de São José da Laje. E essa mudança persistiu durante muito tempo. Apenas em 1885, em 13 de julho de 1885, ou seja, praticamente 9 anos após, que essa mudança foi alterada e o município de Imperatriz voltou a ser a sede da vila, e novamente com a condição de vila. E apenas em 28 de junho de 1886, e aí está uma mudança, que a questão da data da emancipação de São José da Laje, que é comemorada tradicionalmente no dia 28 de julho, mas o documento legislativo que deu a emancipação diz que é 28 de junho, mudou, que criou, dessa vez desmembrando o território da Vila da Imperatriz, do município de Imperatriz, Vila da Imperatriz, que levava seu nome. O município de Imperatriz foi desmembrado e criou-se como uma parte do território a Vila de São José da Laje, em 1886. Ou seja, basicamente, o ponto que eu gostaria de trazer nesse breve vídeo é a confusão que acontece
em alguns locais quanto à real data da emancipação dos municípios, dos aniversários municipais. Um exemplo recente é que foi constatado na pesquisa realizada pela equipe do projeto que o município de Murici comemora a emancipação política na data em que ele foi elevado à categoria de cidade, e não necessariamente na data em que foi criado a vila de Murici. O município de Murici comemora a sua emancipação política no dia 16 de maio, embora a data da sua emancipação política, ou seja, da criação da vila de Murici, é o dia 16 de março de 1872. Ou seja, essa falta de critério sobre a real data da emancipação dos municípios é bastante comum. Isso na região já foi constatado em Murici e também foi constatado em São José da Laje. Embora em São José da Laje, eu particularmente acredito que tenha sido considerado documentos que, não documentos, textos sobre a história do município que possuem um erro possivelmente de digitação, em razão que o número legislativo é idêntico, porém ele foi mencionado como sendo do mês de julho, quando na verdade ele é do mês de junho. Isso é uma dificuldade comum quem realiza pesquisa sobre os municípios, em razão da, infelizmente, dificuldade no acesso à legislação histórica do estado de Alagoas, que é lamentável. A dificuldade que é feito, embora tenha um trabalho excelente do Arquivo Público de Alagoas, um trabalho excelente da Biblioteca do Estado, um trabalho espetacular do Instituto Histórico Geográfico, porém isso demanda um custo, demanda um deslocamento que em alguns locais do estado as pessoas não têm condição de ir, e isso dificulta bastante essa pesquisa histórica quanto à origem dos municípios aqui no estado de Alagoas, né? Então, nesses 190 anos, União, digamos assim, teve 10 anos sobre a qual não ocorreu uma liberdade, digamos assim, administrativa sobre os comandos do município, né? Então era isso basicamente que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Talvez não tenha ficado muito claro, ou talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é porque realmente o tema demanda uma explicação um pouco mais, digamos assim, rebuscada. Mas é um pouco do que eu gostaria de falar, e deixar meus parabéns para todo o povo palmarino, e continuar, e convidar vocês a continuar pesquisando, continuar acompanhando o perfil no Instagram, o perfil no Facebook, o site do perfil, o canal do YouTube, onde nós vamos corriqueiramente e sempre que possível atualizando com algumas informações, com legislações novas, documentos que são encontrados. Não tem muitas fotografias, porque infelizmente nós ainda não encontramos muitas fotografias, mas nem tanto é a proposta inicial, a não ser que a fotografia tenha sim um perfil documental relevante. Mas a proposta é essa, é discutir basicamente os documentos que contam a história de União dos Palmares e trazer essa discussão, né? Será que desses 190 anos, na verdade, a gente não devia estar comemorando só 179, digamos assim? Ou então, será que a data da emancipação política de União não deveria ser o dia 13 de julho de 1885, em que foi devolvido a condição de vila? Mas particularmente acredito que não, porque, como eu falei, é apenas uma questão de mudança da sede da vila. Mas é isso, e muito obrigado a quem acompanhou, e espero que tenham gostado, e vamos, quem sabe, em breve fazer outros vídeos sobre União dos Palmares. Um grande abraço.